Em 1291, os muçulmanos tomaram a última cidade cristã na Terra Santa. Os cristãos controlaram a região por cerca de 2 séculos, formando os Estados Cruzados. No entanto, apesar de suas tentativas desesperadas de manter a terra natal do cristianismo, eles foram derrotados. Durante esse período, centenas de milhares de homens cristãos foram lutar, mas no final, tudo isso não resultou em nada. Dali em diante, o domínio muçulmano na região permaneceu inquestionável por séculos, porque os cristãos não mantiveram suas cidades mais sagradas. O que eles teriam precisado fazer de diferente para conseguir manter a Terra Santa? Neste vídeo vou responder essas perguntas, mas antes farei um resumo de como isso ocorreu. A incrível história das Cruzadas. No final do século XI, o Império Bizantino estava enfrentando uma nova ameaça vinda do leste, os turcos seljúcidas muçulmanos. Em poucas décadas, eles formaram um vasto império no Oriente Médio e pareciam prestes a dominar os bizantinos. Em 1071, os seljúcidas venceram os bizantinos na Batalha de Manzikert. Manzikert destruiu o exército bizantino, resultou na captura do imperador e na perda de grande território. Pelas 2 décadas seguintes, os muçulmanos continuaram a tomar territórios bizantinos, até que, eventualmente, a própria Constantinopla ficou sob ameaça. Em um momento de desespero, o novo imperador bizantino pediu ajuda ao Papa em Roma. O Papa atendeu ao chamado. Em discurso, declarou que cavaleiros europeus que lutassem pela cristandade teriam seus pecados perdoados. Ninguém estava preparado para o que veio a seguir. O chamado se espalhou pela Europa e milhares de homens se voluntariaram para jurar e lutar pelo cristianismo. Essa cruzada inicial foi surpreendentemente bem-sucedida. O exército cristão conseguiu tomar Jerusalém e estabelecer o que ficou conhecido como os Estados Cruzados. Parecia que os cruzados tinham alcançado seu objetivo. A Terra Santa estava novamente em mãos cristãs. Os Estados Cruzados eram muito vulneráveis e, em 50 anos, os muçulmanos já recuperavam parte do território. Para apoiar o Estado nascente, os cristãos da Europa lançaram uma segunda cruzada em 1147. Isso realmente trouxe alguns combatentes extras para a região, mas no final das contas, não conseguiu conquistar nenhum novo território. No final dos anos 1100, surgiu um novo líder muçulmano, Saladino. Saladino era um general muito talentoso e conquistou grandes vitórias sobre os Estados Cruzados. O mais devastador para os cristãos foi que ele conseguiu capturar Jerusalém em 1187. Os cristãos europeus estavam desesperados para retomar a cidade. Uma terceira cruzada foi lançada por Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e Filipe II, rei da França. Eles conseguiram algumas vitórias sobre Saladino, mas não foram capazes de recapturar Jerusalém. Um grande desafio para os cruzados foram as divisões e disputas internas, especialmente na Quarta Cruzada. Nesse desastre para a cristandade, cavaleiros cristãos da Europa Ocidental nunca chegaram de fato à Terra Santa. Em vez disso, eles sitiaram e saquearam Constantinopla, a capital do Império Bizantino. O Império Bizantino, fronteira entre cristãos e muçulmanos, jamais se recuperaria. Nas décadas seguintes, os impérios muçulmanos capturaram lentamente os territórios cruzados restantes. 5 cruzadas adicionais tentaram salvar os Estados Cruzados, mas todas fracassaram. A Quinta Cruzada foi essencialmente uma invasão do Egito, e eles conseguiram tomar a cidade de Damieta. Porém, não conseguiram mantê-la, e após 2 anos, tiveram que se retirar. A sexta foi outra tentativa de retomar Jerusalém. 10.000 homens desembarcaram em Acre, e o imperador do Sacro Império Romano, Frederico II, iniciou negociações com o líder muçulmano. Frederico conseguiu negociar o controle de Jerusalém, mas isso só durou alguns anos. Ele acabou obrigado a voltar à Europa e Jerusalém ficou novamente com os muçulmanos. Luís IX da França liderou a 7ª e 8ª Cruzadas, tentando conquistar o Egito e depois Tunis, no norte da África. Ambas falharam e Luís morreu em Tunis em 1270. A 9ª Cruzada, liderada por Eduardo I da Primeira Inglaterra, ocorreu quando os Estados Cruzados já estavam em declínio. Eduardo queria tentar novamente tomar Jerusalém, mas não havia homens suficientes para que isso acontecesse. Essa foi a última cruzada. Em 1291, Acre, última cidade dos Estados Cruzados, caiu.
Com isso, o último território cristão na Terra Santa desapareceu. No geral, as cruzadas foram um fracasso amargo. Centenas de milhares de homens cristãos foram lutar e, no final, não conseguiram nada. Desde então, a Terra Santa ficou sob domínio muçulmano por séculos. Foi isso. Colapso dos Estados Cruzados e queda da Terra Santa para os muçulmanos. Por que os cristãos fracassaram? Acho que foi porque as cruzadas não tinham como objetivo construir um Estado. O que motivou centenas de milhares de homens a ir lutar foi a perspectiva de tomar Jerusalém e um senso de aventura. Após a primeira cruzada e a conquista de Jerusalém, a maioria dos homens voltou para casa após sua aventura. Eles conquistaram algo incrível e acreditavam ter salvado suas almas. Contudo, poucos desejavam viver permanentemente na Terra Santa. A maioria partiu após o fim da cruzada. Dos mais de 50 mil homens que participaram, restaram só cerca de 300 cavaleiros e 1.200 soldados de infantaria. Os demais retornaram para casa na Europa. Isso, é claro, foi um grande problema, porque, para que os Estados Cruzados fossem viáveis a longo prazo, era necessário uma população leal para fornecer soldados e pagar impostos. O fato dos cruzados não quererem se estabelecer ali seria menos problemático se os líderes tivessem conquistado a lealdade da população local. Na época, havia na verdade muitos cristãos na região, e deveria ter sido possível conquistá-los. No entanto, os cristãos locais da região eram na verdade bastante hostis aos cruzados, porque pertenciam a um ramo diferente do cristianismo. Os cristãos locais eram majoritariamente ortodoxos gregos, enquanto os cruzados eram católicos. Falarei mais sobre isso depois. Isso significava que sempre havia desconfiança mútua entre os dois, e isso tornava a cooperação impossível. Os Estados Cruzados tiveram pouco apoio dos cristãos locais, que aparentemente nunca enviaram combatentes. As fontes cruzadas quase não escreveram sobre a população cristã local, indicando que basicamente não tinham contato com eles. Pode ter sido o caso de que os cruzados não respeitavam os cristãos locais e não teriam interesse na ajuda deles. Segundo um historiador, os líderes cruzados se chamavam reis dos latinos, ou seja, reis dos católicos. Eles não consideravam a população greco-ortodoxa como iguais no cristianismo. Os Estados Cruzados também não conseguiram conquistar a população muçulmana local. As duas religiões viveram em paz na maior parte do tempo. Um estudioso islâmico escreveu sobre as relações entre os cruzados e os muçulmanos. Ele escreveu: nosso caminho cruzava fazendas e assentamentos organizados, habitados por muçulmanos, vivendo bem entre os francos. Eles entregam metade das colheitas aos francos na colheita e pagam um imposto de 1 dinar e 5 quirat por pessoa. Fora isso, eles não são incomodados. Enquanto os Estados Cruzados mantivessem distância da população local, sempre teriam dificuldades para sobreviver. Isso dificultava arrecadar impostos, então nunca havia dinheiro suficiente. A crise foi tanta que os reis da Inglaterra e França decidiram enviar dinheiro anual aos Estados Cruzados como apoio. Durante sua existência, os Estados Cruzados foram majoritariamente financiados por doações de cristãos da Europa Ocidental. Outro grande problema de não ter uma população leal era que isso significava que os Estados Cruzados estavam sempre com falta de mão de obra. Nunca havia soldados suficientes. Em quase todas as batalhas, os cruzados eram minoria. Na Batalha de Hattin, em 1187, os muçulmanos tinham 40 mil homens e os cruzados cerca da metade. Outro exemplo é a Batalha de Agas Sanguinis, quando 10 mil cruzados de Antioquia enfrentaram 20 mil forças islâmicas de Alepo. Novos cruzados vinham lutar a cada poucas décadas, mas não ficavam muito. Então não ajudava muito. A escassez de tropas ocorria porque os Estados Cruzados tinham população muito pequena. Um historiador calcula que eram cerca de 300 mil no auge, no fim dos anos 1100. Isso não se comparava aos poderes islâmicos ao redor. Egito e Síria tinham cerca de 3,5 milhões de habitantes cada. Outro grande problema que os Estados Cruzados enfrentavam era que a própria região era extremamente difícil de defender. Não existiam barreiras naturais como montanhas para impedir invasões. Jerusalém era a cidade que mais motivava os cruzados, mas era uma escolha ruim estrategicamente. Jerusalém era vulnerável a ataques vindos de várias direções.
Os acessos orientais e meridionais à cidade são o Vale do Rio Jordão e o Deserto do Sinai, ambos relativamente fáceis de atravessar. As outras cidades nos Estados Cruzados não eram muito melhores. A maioria eram cidades costeiras fáceis de cercar e sitiar. Isso tornava os Estados Cruzados sempre muito vulneráveis. As cruzadas fracassaram também por serem muito mal organizadas. Algumas cruzadas eram apenas multidões caóticas e sem controle, sem liderança. O melhor exemplo disso é a chamada Cruzada Popular, que ocorreu pouco antes da primeira cruzada. Muitos camponeses se reuniram liderados pelo pregador quase sectário Pedro, o eremita. A multidão ficou fora de controle e saqueou terras cristãs do Império Bizantino. O imperador bizantino os levou rapidamente ao território turco, onde foram logo dizimados por exércitos profissionais. Além de desorganizadas, as cruzadas eram divididas e marcadas por disputas entre os líderes. Reis de países da Europa Ocidental, como Inglaterra e França, costumavam liderar as campanhas. Essas nações estavam frequentemente em guerra, então não é surpresa que não conseguiam cooperar bem durante as cruzadas. Há inúmeros exemplos da divisão entre os cruzados. Um bom exemplo é a Segunda Cruzada de 1147, que fracassou efetivamente por causa de um desentendimento entre o rei Luís VII da França e Conrado III, rei da Alemanha e da Itália. Os dois homens haviam concordado em se encontrar em Constantinopla e atravessar juntos para o território turco. Em vez disso, o que aconteceu foi que Conrado queria toda a glória para si, então ele partiu antes de Luís chegar. Ao chegar ao território inimigo, seu exército foi destruído pelos turcos e ele ficou gravemente ferido. Ele teve que voltar a Constantinopla para se recuperar. Luís foi obrigado a atravessar sozinho e seguir a rota costeira mais longa, porém menos perigosa. Os dois homens conseguiram chegar a Jerusalém eventualmente, mas o relacionamento deles ficou seriamente abalado e eles nunca mais confiaram um no outro. Outro exemplo é a Terceira Cruzada, liderada por Ricardo Coração de Leão e Filipe II da França. Os dois homens discutiram intensamente sobre quem lideraria a cruzada. Filipe era tecnicamente superior a Ricardo, pois era rei de toda a França, enquanto Ricardo era apenas duque da Aquitânia, no sul do país. Apesar disso, Ricardo agia como se fosse o líder da cruzada. Isso irritou Filipe e, eventualmente, ele abandonou a campanha e voltou para casa. Enquanto isso, o imperador do Sacro Império Romano, Henrique Barbarossa, seguia para se juntar a eles. No entanto, Barbarossa acabaria se afogando em um rio a caminho da Terra Santa. Terra Santa! Claro, seu exército de 50.000 homens poderia ter avançado a Jerusalém para lutar sob Ricardo. No fim, esses homens não quiseram lutar por um rei estrangeiro e apenas voltaram para casa. Como pode ver, a política da Europa Ocidental prejudicava o sucesso das cruzadas. No entanto, embora as cruzadas tenham fracassado devido à divisão entre os cruzados, talvez uma razão ainda maior para o fracasso seja o fato de que a cristandade como um todo estava dividida. Para os cruzados, manter um enclave cercado por impérios hostis sempre seria muito difícil. No entanto, existia um império cristão próximo, mais apto a administrar e proteger a Terra Santa, o Império Bizantino. Se a Terra Santa fosse ser reconquistada pelos cristãos, de longe a maneira mais fácil de conseguir isso teria sido o Império Bizantino expandir-se para aquela região. Os bizantinos possuíam um estado organizado, exército profissional e estruturas de governo. Se tivessem tomado a Terra Santa, teriam mais chance de defendê-la. Infelizmente, isso não foi possível porque as relações entre os cruzados e o Império Bizantino eram extremamente ruins. E isso ocorreu devido à divisão do cristianismo no cisma do Oriente e Ocidente. Na época, a Igreja Ortodoxa de Constantinopla e a Católica de Roma não se comunicavam. As relações entre as duas vinham piorando há séculos, em parte devido à barreira linguística. A Igreja Ocidental em Roma usava o latim, a Oriental em Constantinopla usava o grego. Isso contribuiu para mal-entendidos e dificultou o relacionamento entre as duas igrejas. Também havia discordâncias sobre como realizar alguns rituais. Por exemplo, a Igreja Ocidental usava pão sem fermento na Eucaristia, enquanto a Igreja Oriental usava pão com fermento. Talvez o maior problema fosse que o Papa em Roma reivindicava a supremacia sobre toda a cristandade.
O líder da Igreja Oriental rejeitou a autoridade do Papa, considerando-se igual a ele. Essas tensões levaram as duas metades da cristandade a romperem formalmente em 1054. Essa divisão no cristianismo fez com que os cruzados e os bizantinos fossem extremamente hostis uns com os outros. Essa hostilidade resultou em um dos maiores desastres do cristianismo, a Quarta Cruzada. Nesse desastre, os cruzados nem chegaram à Terra Santa. Eles brigaram com um príncipe bizantino e acabaram sitiando e saqueando Constantinopla. Não preciso dizer que foi uma catástrofe para o Império Bizantino, do qual nunca se recuperou. Na verdade, a Quarta Cruzada foi realmente uma das razões mais importantes para o colapso do Império. Isso é irônico, considerando que as cruzadas foram lançadas originalmente para ajudar os bizantinos. Ao destruir Constantinopla, os cruzados não poderiam ter causado mais dano ao objetivo de trazer a Terra Santa de volta ao controle cristão. O Império Bizantino era a fronteira entre o mundo cristão e muçulmano. Com ele fatalmente enfraquecido, não havia chance de que voltasse a empurrar a fronteira e recuperar a Terra Santa. No geral, há muitos motivos para as cruzadas terem falhado, mas para mim, o maior é que o cristianismo como um todo estava dividido. Era definitivamente possível que a Terra Santa fosse reconquistada, mas isso exigia muito mais unidade, tanto entre os próprios cruzados quanto entre os cruzados e o Império Bizantino. Se toda a cristandade da Europa Ocidental aos bizantinos tivesse colaborado, conquistar e manter a Terra Santa teria sido possível. Mas isso nunca iria acontecer.